Cruzeiro foi ontem à Bombonera, chegou com uma expectativa grande, não encarou o melhor time do Boca que já teve, mas acabou voltando com uma derrota por 1-0 e o que é mais preocupante, mais uma vez, terceiro jogo seguido em que o Cruzeiro não joga bem. Time que vinha chamando muita atenção no futebol brasileiro, o Matheus Pereira então encantando, todo mundo reconhecendo, indicando como o craque do primeiro turno, e ele realmente vinha jogando muito bem, mas assim como o Pereira, o time do Cruzeiro não jogou bem. Vamos chamar o Rubem Júnior, que está acompanhando o Cruzeiro esse tempo todo, com mais informações da Raposa. Boa noite, Rubinho. Boa noite a você também, Léo. Para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, voltamos a destacar o Cruzeiro na programação da maior do Brasil. Uma sexta-feira em que os jogadores fizeram logo pela manhã, ainda na Argentina, um trabalho regenerativo depois da primeira derrota na Copa Sul-Americana. Até então, na liderança do seu grupo, quando avançou à fase oitavas de final. Teve contra a Universidade Católica e também contra o Aliança da Colômbia, contra a União La Calera do Chile, empates e vitórias. E agora tenta, já na próxima semana, no dia 22, uma quinta-feira, 21h30, a recuperação depois de ter essa derrota com muitas mudanças. O Seabra, que também destacava na programação da Itatiaia, tudo que ele pensava em fazer, com uma formação com o Wallace, com o Lucas Romero, que teve o Arthur Gomes ganhando a vaga do Caio Jorge. É o time celeste já de volta a Belo Horizonte, a reapresentação marcada para amanhã. Atenção, Nação Azul, hein? Tem um recado para você, com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Não perca mais tempo, acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. O assunto agora é Campeonato Brasileiro, é segunda-feira, é jogo contra o Vitória no Barradão, às 8h da noite, mas ainda destacando, né, Léo? E eu vou rolar a bola para o estúdio para você comentar também sobre o resultado de ontem. O Cruzeiro que decepcionou bem o torcedor em termos de produção, até na saída do estádio, o torcedor que compareceu em peso, né? Cerca de 2.000 compareceram no La Bombonera e agora tentando virar essa chave, e inclusive o Cruzeiro que já não vence há 3 rodadas. Teve derrota para o Fortaleza em Cariacica, teve empate contra o Atlético e agora essa derrota para o Boca. O técnico Fernando Seabra mudando o esquema e sendo pressionado para, quem sabe, ter um time diferente na próxima semana. Até porque daqui a pouco eu vou comentar sobre o time, Léo, que deve entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Pelo que apuramos, vai ser um time reserva, mas aquele time reserva que o Seabra vai dar prioridade para a parte física. Quem estiver bem fisicamente vai para o jogo. A gente vai passar um provável time daqui a pouco aqui dentro da turma do bate-bola, já pensando aí nessa recuperação contra o Vitória. É um jogo sempre muito complicado. O Cruzeiro que anteriormente, né, antes da derrota para o Fortaleza, estava 6 jogos, né, com uma derrota apenas e uma derrota para o Palmeiras, e atuando bem. Agora o sinal de alerta tá ligado, Léo. Valeu, Rubinho. Daqui a pouquinho eu te chamo pra gente falar do jogo contra o Vitória, mas ainda do jogo contra o Boca, ontem, Alexandre Simões. É possível detectar o que tá acontecendo com o Cruzeiro? Que ontem, mais uma vez, por mais que o jogo foi na Bombonera, tem sempre uma pressão, mas não achei que o Cruzeiro teve problemas com a pressão da Bombonera, pelo contrário. Alguns problemas ali no critério da arbitragem em si. Acho que a arbitragem pegou um pouco pesado pro lado do Cruzeiro com os cartões, mas não acho que isso decidiu o destino do jogo, não. Acho que o Cruzeiro realmente que não conseguiu jogar. Se defender, diria até que o Cruzeiro conseguiu. Agora jogar, não, professor. Se defender assim no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi até interessante, né? Segundo tempo, só o Boca jogou, foi amassando. Ao Cruzeiro e o Cruzeiro também ao Boca, né? As melhores chances do Cruzeiro, os jogadores estavam impedidos, né? Então, com o primeiro tempo bem xoxo. Na segunda etapa, quando o Boca partiu em busca do resultado, impôs muita dificuldade ao Cruzeiro. Fez muita pressão, soube ganhar a segunda bola. Eu não lembro do Cruzeiro ganhando segunda bola no jogo de hoje.
Não lembro. O primeiro tempo, acho que a gente teve até uma posse de bola equilibrada. Eu lembro de checar isso, mas no segundo tempo o Boca teve muito mais. E aí o Cruzeiro realmente teve dificuldade e, pela história da segunda etapa, saiu no lucro com 1-0. Foi lucro. Saiu no lucro. Aquele lance que o Cavani chuta na trave, no rebote o Cássio faz aquela defesa espetacular. Ali são 2 chances de gol num lance só, né? Claro que ali não seriam 2 gols, mas são 2 chances claras de gol no mesmo lance. Voltar com 2-0 seria bem azedo. Sim, muito azedo. Eu acho 1-0 muito azedo, Léo. Você dá ao Boca a chance do empate, e a gente não pode esquecer que na Libertadores do ano passado, toda a fase de mata-mata, o Boca foi para os pênaltis. É verdade. Oitavas, quartas e semi. Aí chegou na final, o Fluminense de 2-1, tentando levar para os pênaltis também, por causa de ter um especialista que é o Sérgio Romero. O Cruzeiro também tem o seu especialista, que é o Cássio. Né? Mas o Boca aposta muito nisso aí, na questão do Romero. E os pênaltis na Libertadores, eles têm uma característica que a penalidade é logo após o jogo, né? Não tem a prorrogação. Sim. Que às vezes você tem que tirar, tipo, um jogador igual o Cavani, ou porque o cara não aguenta jogar, mas na Libertadores acabou o jogo, já são os pênaltis. E isso facilita, né, para cobrador que não tem uma condição física muito boa permanecer no jogo. E o fato de não ter prorrogação, por exemplo, o Cruzeiro não consegue ter uma vantagem, porque o segundo jogo, né, o jogo da volta em Belo Horizonte, caso tivéssemos uma prorrogação, mais 30 minutos, seriam mais 30 minutos jogados no Mineirão, com a torcida do Cruzeiro. De qualquer forma, você cruzeirense, se prepare na quinta-feira, porque os minutos passarão rápido e as lesões e a catimba do Boca será muito longa. Mas acho que o Cruzeiro tem condição de vencer, mas para isso precisa jogar bem, coisa que não está acontecendo. Júnior. Pois é, Léo, vamos destacar o time que pode entrar em campo contra a equipe do Vitória. Caras novas, o técnico Fernando Seabra vai ter muito pouco tempo, né, de preparação. Hoje foi a reapresentação apenas do Regenerativo pela manhã em Buenos Aires. Sábado de trabalho um pouco mais leve, domingo fecha a preparação antes do embarque para Salvador. Atenção, Betfair é time grande, quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana, vem pro jogo, vem você com a Betfair, 18+, jogue com responsabilidade, termos e condições se aplicam. O time que vai se desenhando, Léo, a gente já projetando esse jogo contra o Vitória, principalmente para dar oportunidade para quem não tá tendo, né? Ultimamente, o Cruzeiro com decisão atrás de decisão, e teremos contra o Vitória o William. Pode ser poupado? Será poupado, até porque vem num ritmo grande. Teremos também a estreia do Jonathan Jesus, zagueiro contratado junto ao Ceará. Ainda não fez um jogo sequer, vem sendo relacionado para os jogos do Campeonato Brasileiro, ainda pela Copa Sul-Americana. Não pode sequer ficar no banco, porque não está inscrito. O Cruzeiro, que teve apenas 5 mudanças e recém-contratados foram 7. Teremos na lateral esquerda o Kaique. No meio campo, o Lucas Romero pode atuar ali na cabeça de área, uma função que ele já vinha fazendo, diferentemente da que ele fez ontem. Ramiro, Lucas Silva, Vitinho. Então teremos um time bem alternativo para o duelo contra o Vitória, para tentar um bom resultado, para se não distanciar também do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, e também para dar aquela moral, já que o jogo contra o Boca, e lembrando também o torcedor já correndo atrás do ingresso, teremos casa cheia, assim como o Boca fez uma grande festa no seu estádio. O Cruzeiro vai tentar devolver e fazer o resultado. Foi o que a gente ontem viu na zona mista. O Cruzeiro encara esse 1-0, até pela forma que foi, produzindo muito pouco, um empate de bom tamanho, era para ser mais. Agora é buscar a recuperação diante do seu torcedor. O Cruzeiro, que dentro de casa, lembrando, ainda não perdeu depois que se iniciou o Campeonato Brasileiro. Teve apenas um empate contra o Atlético, o restante apenas jogos, resultados positivos. Vamos aguardar esse time do Cruzeiro pro duelo contra o Vitória e também contra o Boca. Depois tem o Internacional 2 vezes neste mês de agosto, que está sendo decisivo, e o Cruzeiro, que criou essa expectativa em termos de desempenho nos últimos 3 jogos, não vem mantendo. A reapresentação na Toca neste sábado, e vamos aguardar o que pode fazer o técnico Fernando Seabra, mesmo tendo esse jogo contra o Vitória. A decisão contra o Boca pesa e pesa muito, vale R$4 milhões caso avance a próxima fase da Copa Sul-Americana, viu, Léo?